Olá, o meu nome é Sónia Sampaio, sou naturopata e falo-vos de Lisboa, Portugal. Primeiramente, gostaria de agradecer à Organização de Colégios Naturopáticos o convite para estar presente neste 5º Congresso Ibérico de Naturopatia. O tema que trago diz respeito à abordagem naturopática na menopausa. Nem sempre a menopausa representa um fenómeno de mal-estar para a mulher. A sociedade industrializada, o estilo de vida atual e o papel da mulher na sociedade moderna trouxeram consigo grandes mudanças, materializadas sobretudo na saúde em geral do indivíduo, tanto a nível físico como psíquico. É um facto que na menopausa ocorrem alterações hormonais no organismo, com diferentes manifestações metabólicas, mas a forma como a mulher atravessa este período difere de acordo com a sua genética, condição de saúde e hábitos de vida. Não é uma condição inalterável, com um prejuízo inevitável para a saúde. É sim uma fase que necessita de acompanhamento adequado. A terapêutica a aplicar deverá ter por objetivo devolver a qualidade de vida à mulher, garantindo a preservação da sua saúde, e várias são as ferramentas que poderão ser utilizadas e que não acarretam riscos, devendo ser aplicadas de forma e na medida correta para cada perfil individual. Mas o que é a menopausa? A menopausa é uma etapa da vida da mulher que ocorre geralmente entre os 45 e os 55 anos e se caracteriza pela ausência de menstruação, a menorreia, há pelo menos um ano, com consequente perda de capacidade reprodutiva. Com a aproximação da menopausa, verifica-se uma falência ovárica. A produção de hormonas sexuais femininas, estrogênio e progesterona, declina, o que faz com que cesse a menstruação e origina um déficit hormonal. Neste período surgem com frequência irregularidades menstruais, quer no que respeita à periodicidade, quer no fluxo menstrual, ao que se designa habitualmente climatério, e que consiste no declínio progressivo da função ovárica. Com frequência está associada a um conjunto de sintomas, como irregularidades menstruais, calores, afrontamentos, transpiração noturna, alterações do bom humor e do sono, que no seu conjunto caracterizam o síndrome do climatério. O climatério por si compreende 3 fases: a pré-menopausa, a perimenopausa e a pós-menopausa. Já a menopausa precoce ocorre quando a mulher tem menos de 40 anos, geralmente, pode ocorrer espontaneamente como manifestação de doença autoimune, induzida por patologia médica, alterações genéticas, medicação, irradiação ou cirurgia. A duração da menopausa pode variar entre meses ou mesmo anos, dependendo de cada organismo, da sua genética, do estilo de vida adotado. Fatores externos, como por exemplo o tabagismo, poderão acelerar este processo no organismo, bem como a exposição a químicos tóxicos, quimioterapia, alcoolismo, obesidade, entre outros. Um nível bom de saúde vai determinar a forma como cada mulher irá passar por todo este processo e também a intensidade dos sintomas manifestados. A menopausa é de facto um processo biológico que ocorre como parte do envelhecimento da mulher. O aumento da esperança média de vida e a diminuição da mortalidade têm contribuído para um envelhecimento global da população, havendo uma percentagem cada vez maior da população feminina que se encontra em pós-menopausa. Atualmente, as mulheres viverão cerca de 1/3 da sua vida em pós-menopausa. É, portanto, uma fase natural da vida em que se devem melhorar os parâmetros de saúde para poder viver todo este período sem sintomatologia dolorosa associada. Para isso, obviamente, que o envolvimento de cada um na persecução deste objetivo é fundamental. Que alterações hormonais ocorrem na menopausa? Durante o decorrer da nossa vida, o sistema hormonal funciona geralmente em sintonia e todos os mecanismos fisiológicos eles funcionam na perfeição. Quando existe um desequilíbrio, começam a surgir complicações, neste caso concreto, pelo declínio da produção hormonal. Ao nível dos ovários, as fases foliculares tornam-se mais curtas, com ovulações precoces, insuficiência lútea, que se caracteriza por níveis mais baixos de progesterona, secretada por períodos mais curtos comparativamente com a fase lútea de mulheres mais jovens. As hormonas estrogênio e progesterona vivem em equilíbrio. Primeiro o estrogênio aumenta nas semanas que precedem a ovulação, depois a progesterona assume o controle até à chegada da menstruação. O que acontece aqui é que na perimenopausa este mecanismo deixa de funcionar. O equilíbrio relativo das duas hormonas altera-se e o ciclo menstrual deixa de ser previsível até ao ponto de deixar de ocorrer totalmente. Relativamente a alterações de órgãos e sistemas, todo o processo começa no cérebro, mais concretamente na glândula pituitária e glândula pineal, controladoras dos níveis de estrogênio e de outras hormonas no corpo,
No entanto, a diminuição dos níveis de estrogênio é detectada por outra parte do cérebro, o hipotálamo. Este reage à queda dos níveis de estrogênio, aumentando a sua atividade, para aumentar as quantidades desta hormona. Este facto leva a que ocorram afrontamentos e suores, porque o hipotálamo está também envolvido na regulação da temperatura. Para além disso, o hipotálamo também controla o apetite, os ciclos do sono, as hormonas sexuais e a temperatura corporal. Desta forma, estes sintomas estão frequentemente também associados ao período da menopausa. Quando os níveis de estrogênio se elevam, os sintomas associados à menopausa, causados pela hiperatividade do hipotálamo, desaparecem. Assim, a sensação de afrontamentos, por exemplo, será um facto positivo, pois o hipotálamo está a tentar afincadamente elevar os níveis de estrogênio. Com os níveis desta hormona em baixa, deixa de ser possível um equilíbrio com as hormonas androgénicas de tipo masculino, o que origina um perfil hormonal mais masculino, característico nesta fase da menopausa, com sintomas de padrão masculino, como o crescimento acentuado do pelo, a perda capilar, cintura alargada, aumento do risco de doença cardíaca, que também é característico. Relativamente à pele, existe uma diminuição dos níveis de estrogênio que afeta diretamente os capilares, o tecido conjuntivo, as glândulas e os folículos, o que leva muitas vezes a que a pele perca a elasticidade, passando a apresentar mais flacidez e enrugamento, perdendo grande parte da umidade e texturas naturais. Verifica-se um declínio da elastina e colagênio da pele, proteínas responsáveis pela manutenção da sua elasticidade e firmeza. Cerca de 30% do colagênio perde-se nos 5 anos posteriores à menopausa. Posteriormente, estima-se que a sua perda seja de cerca de 2% por ano. Por outro lado, as glândulas sebáceas também, com a diminuição do estrogênio, passam a produzir muito menos oleosidade e a pele fica mais seca, com uma textura mais espessa. A camada de adipócitos da pele também diminui e a pele tendencialmente fica mais fina, mais sensível, desprotegida e por isso mais propensa a danos permanentes. No cabelo, a queda de estrogênio origina a diminuição de óleo no couro cabeludo, o sebo, e o cabelo pode tornar-se mais seco e quebradiço. Também, devido à testosterona, pode-se verificar a queda acentuada, a alopécia, e também o crescimento de pelo em zonas mais tipicamente masculinas, o hirsutismo. Relativamente aos vasos sanguíneos, o estrogênio tem também um efeito direto sobre eles, que contém nas suas paredes receptores desta hormona, que contribui para a manutenção da sua flexibilidade e dilatação e, consequentemente, para uma baixa pressão sanguínea. Quando se verifica uma baixa de estrogênio, os vasos sanguíneos contraem-se, a pressão sanguínea aumenta, maior probabilidade de danos internos nas artérias que atraem depósitos de gordura, estreitamento maior das artérias e probabilidade aumentada da ocorrência de coágulos, tromboses e incidentes cardíacos. Também a parte óssea será afetada. O metabolismo do cálcio, mineral responsável pela formação óssea, está dependente também do estrogênio, verificando-se a existência de receptores desta hormona nos osteoclastos e osteoblastos. Se os níveis de cálcio estiverem muito baixos, a hormona paratiroideia assume sozinha o seu papel de metabolizar o tecido ósseo e libertar cálcio para o sangue. Assim, baixos níveis de estrogênio após a menopausa tornam os ossos mais sensíveis à hormona paratiroide, tornando-se mais frágeis e quebradiços e podendo levar mesmo à osteoporose. Quanto aos músculos e articulações, o colagênio é uma proteína estrutural que está presente em todo o organismo e sistemas orgânicos. Portanto, ela vai gradualmente deixando de ser produzida e a diminuição desta proteína de suporte origina tensão sobre as articulações e enfraquecimento muscular. Existem receptores de estrogênio nas células que compõem o colagênio e o declínio desta proteína está diretamente relacionado com o decréscimo precisamente dos níveis de estrogênio no organismo. Este facto, conjuntamente com a inatividade física e níveis deficientes de cálcio no organismo, faz com que o sistema muscular e articular não funcionem convenientemente e entrem progressivamente em declínio. Paralelamente ao envelhecimento natural e inevitável, o declínio da memória poderá ser também originado por um decréscimo na produção de estrogênio. Existem receptores de estrogênio em todo o cérebro, com especial enfoque na zona do hipocampo, onde se aloja a memória. O estrogênio interfere neste processo na medida em que aumenta o fluxo sanguíneo ao cérebro, quando atua sobre os vasos sanguíneos, portanto, permitindo o suprimento de oxigênio adequado para o bom funcionamento celular. O estrogênio tem também um efeito direto sobre a produção de neurotransmissores cerebrais, que são os mensageiros químicos que permitem que
cada célula cerebral comunique com as restantes. A acetilcolina é de especial importância, pois atua no sistema nervoso central, na regeneração, crescimento, reposição de neurónios e é diretamente afetada pelos baixos níveis de estrogênio no organismo. Esta hormona tem também a sua ação na zona cerebral do hipotálamo, onde são produzidos os neurotransmissores serotonina e dopamina, que são responsáveis pelo bem-estar e o humor. Quando os níveis estão baixos, podem surgir sintomas como a depressão. O equilíbrio do estrogênio no organismo a ser alcançado num pós-menopausa, mesmo existindo em quantidades menores, vai continuar a proporcionar uma produção adequada daqueles neurotransmissores. As alterações que ocorrem no organismo poderão originar, então, alguns sintomas, como sejam os afrontamentos. Muitas mulheres experimentam este tipo de sintoma que pode manifestar-se de forma ligeira ou, em casos graves, ocorrer 6 ou 7 vezes numa hora. Inicialmente são pouco frequentes e sentidos apenas no rosto, pescoço e peito. Com o decorrer do tempo, podem tornar-se mais frequentes, mais duradouros e perdurarem até 5 anos. Os afrontamentos poderão ser descritos como instabilidade vasomotora, uma vez que os vasos sanguíneos dilatam completamente, a pele fica vermelha, com manchas, os poros abertos. A perda de estrogênio em si torna os músculos dos vasos sanguíneos mais instáveis. Um afrontamento ocorre porque o cérebro envia a mensagem de que o corpo está sobreaquecido. Há uma desregulação do mecanismo de arrefecimento corporal pelas glândulas sudoríparas e também uma alteração química cerebral no controle da temperatura pelo hipotálamo. Devido a esta desregulação, o ponto de estabilização da temperatura situa-se a um nível inferior do que o normal e o corpo responde com dilatação dos vasos sanguíneos da pele e suores para o seu arrefecimento, por vezes até de forma excessiva. Os suores noturnos são afrontamentos que ocorrem durante a noite e que podem ser acompanhados de sensação de ansiedade ou de terror. É comum que este sintoma venha associado a uma sensação posterior de arrefecimento corporal acentuado e a insónia também. É comum que ocorra também nesta fase uma dificuldade em adormecer ou em manter o sono devido a este desequilíbrio hormonal. Por outro lado, os suores noturnos também podem provocar o despertar, ansiedade, stress, depressão, podem contribuir para o agravamento destas situações. É comum ainda a ocorrência de secura e prurido vaginal. Quando se verifica uma baixa dos níveis de estrogênio, as paredes vaginais tornam-se mais finas, mais secas, com menos elasticidade, sobretudo devido ao déficit de irrigação sanguínea, podendo originar prurido e irritação. O tecido epitelial da vagina é composto por células espessas na sua superfície que produzem glicogênio. Durante as funções orgânicas normais, essas células perdem-se no interior da cavidade vaginal e são consumidas pelos lactobacilos que habitam na vagina e que produzem ácido láctico, muito importante para o equilíbrio do pH da vagina. É esse grau de acidez que depois evita o desenvolvimento de muitos organismos patogénicos. Na falta de estrogênio é produzido menos ácido láctico e o pH tem tendência para subir, criando também a possibilidade de desenvolvimento de bactérias ou fungos. Normalmente são tratadas com antibióticos após observação e receita médica. Relativamente à incontinência urinária, a diminuição da espessura da mucosa e submucosa e do conteúdo de colagênio e elastina na uretra reduz a pressão de encerramento desta. Na bexiga, a perda de estrogênio causa a diminuição da sensibilidade do músculo detrusor, com consequente aumento de frequência urinária, noctúria e incontinência. A terapêutica convencional para a menopausa assenta fundamentalmente na tentativa de alívio de sintomas. A menopausa é tendencialmente abordada como uma condição clínica de deficiência de estrogênio e o tratamento aplicado é baseado em suplementação hormonal, designada de terapia hormonal de substituição, THS. A prescrição de THS tem gerado alguma controvérsia na última década e alguma apreensão por parte da comunidade médica devido aos possíveis efeitos secundários associados e a um aumento do risco de doenças que pode daí advir. De acordo com a informação disponível, o uso da THS está apenas fortemente recomendado para o controle de sintomas vasomotores intensos, que afetam realmente a qualidade de vida, atrofia vaginal, sintomas urinários, por um curto espaço de tempo, sim, e na menor dose possível. Deve ser iniciada o mais precocemente possível, após o início dos sintomas, e os benefícios serão maiores em mulheres que iniciam o tratamento nos primeiros 10 anos após a menopausa e antes dos 60 anos de idade.
As hormonas sintéticas, por serem semelhantes às hormonas que normalmente estão presentes no nosso corpo, elas conseguem produzir alguns efeitos positivos, mas como diferem sempre das hormonas naturais, podem causar também problemas graves. É comum ocorrer a toma de doses demasiado altas, por exemplo. É difícil determinar a dose correta para cada indivíduo em dado momento. Todas as hormonas do corpo têm um ciclo diário natural, que é impossível de imitar. O equilíbrio das hormonas essenciais necessárias ao nosso organismo, nas quantidades acertadas e necessárias para a manutenção da juventude e a reversão do envelhecimento, é impossível de alcançar com as hormonas sintéticas. Existe também a terapia de substituição hormonal bioidêntica, que é composta por uma estrutura química molecular idêntica às hormonas produzidas no nosso corpo, de forma que se ajusta especificamente aos locais onde se encontram os receptores hormonais. As mensagens são traduzidas de forma mais eficaz e os seus efeitos são mais consistentes e efetivos. As hormonas bioidênticas são baseadas numa substância chamada diognina, derivada originalmente do inhame mexicano, mas também pode derivar de grãos de soja ou sintetizada em laboratório. A vantagem da utilização das hormonas bioidênticas é a diminuição dos efeitos secundários associados. No entanto, constata-se que ainda não se encontram regulamentadas, não se encontram disponíveis no Serviço Nacional de Saúde e não há evidências de que a sua efetividade, bem como os seus riscos, sejam muito diferentes da THS. Para além, ou em complemento com a abordagem convencional, a naturopatia pode oferecer uma abordagem a este fenómeno da menopausa, baseando-se em métodos, em terapias naturais, considerando então sempre a individualidade de cada um, no sentido de alcançar um pleno estado de equilíbrio, de saúde. A naturopatia possui uma visão holística do ser humano. Este é visto como um todo, na sua vertente física, mental, emocional, genética, social. A doença e a saúde vão depender do equilíbrio destas vertentes. Esta abordagem poderá assentar nos seguintes pilares: um estilo de vida adequado e uma nutrição também adequada. Quanto ao estilo de vida, o processo de envelhecimento pode ser acelerado por fatores relacionados com o estilo de vida, como o tabagismo, o consumo de álcool, uma má alimentação, uma exposição excessiva ao stress. Assim, o estilo de vida a adotar nesta fase da vida deve visar o equilíbrio do organismo, a manutenção de um bom estado de saúde. A prática de exercício físico, em especial nesta fase, traz inúmeros benefícios para a saúde. O exercício prepara o corpo para todo o tipo de exigências, estar em forma ajuda-o a funcionar com mais eficácia, ajuda na manutenção da postura, reduzir o risco de doenças cardiovasculares, melhorar a eficácia da respiração, na manutenção do peso, impede a perda de proteínas musculares, tonifica os músculos. Ao nível mental, o exercício melhora a autoestima, ajuda ao relaxamento de forma geral e na obtenção de um sono mais profundo. A libertação de endorfinas imediatamente após o exercício confere uma sensação estimulante e de bem-estar. Hoje em dia, a mulher tem um papel multifacetado. Trabalha em todas as áreas, pode desempenhar o papel de profissional, investir na sua carreira e concretização pessoal e, simultaneamente, desempenhar o papel tradicional de mãe. Muitas vezes esta multiplicidade de tarefas induz a um grau de stress considerável. O stress, que é um fenómeno da vida inerente à própria vida e que não é mais do que um mecanismo de resposta e adaptação a certos estímulos e situações adversas, pode ser positivo, mas também pode ser negativo quando ocorre por situações adversas, o chamado distress. Torna-se prejudicial à saúde quando passa a existir de uma forma crónica, originando níveis permanentes altos de adrenalina, cortisol, e a produção destas hormonas acaba por competir com a produção das hormonas sexuais, prejudicando a sua síntese e contribuindo para o aumento dos níveis de açúcar do sangue, da pressão sanguínea, da coagulação do sangue, redução da libido. Na fase da menopausa existe todo um conjunto de fatores que poderão contribuir para o agravamento da situação vivida e originar mesmo situações depressivas mais graves que necessitem de acompanhamento especializado. Muitas vezes não só a afetação física e a perda de qualidade de vida têm interferência, mas também todo um estigma social inerente ao envelhecimento. Torna-se importante que a rotina inclua tempo de relaxamento e de lazer e que as necessidades do seu corpo sejam atendidas. Hábitos como meditação, prática de yoga, contacto com a natureza irão trazer benefícios tanto físicos como mentais, promovendo a correta respiração e oxigenação celular, acalmando a mente, ajudando na aceitação do momento presente,
na manutenção de uma atitude positiva e redução dos níveis de stress e ansiedade. O bem-estar engloba um conjunto de práticas que, acima de tudo, convergem a favor da manutenção da saúde nas várias vertentes. Assim, deverão ser eliminados os hábitos que acarretam riscos e prejudicam a saúde: fumar, beber em excesso, fazer uso abusivo de medicamentos que aumentam o risco de doenças e dificultam o processo inerente à menopausa, contribuindo para um agravamento de sintomas como afrontamentos, fadiga e insónia. Nesta fase, de facto, poderá existir uma tendência para recorrer a fármacos de forma excessiva, como ansiolíticos ou analgésicos, para um alívio imediato da sintomatologia, o que pode levar a uma sobrecarga do organismo. Para além dos efeitos secundários associados, a metabolização do fármaco no organismo implica que o fígado e os rins acabem por poder ser afetados no seu funcionamento pela sobrecarga a que estão sujeitos. O organismo acaba por ficar intoxicado e quanto maior o seu grau de intoxicação, maior a propensão a doenças, a desequilíbrios e menor a sua capacidade de atingir a homeostasia. A intoxicação do organismo ocorre não apenas pela toma de fármacos, mas também decorre do estilo de vida atual que temos, a nossa exposição à poluição atmosférica, aos agrotóxicos, aditivos alimentares, aditivos químicos presentes em produtos de higiene, de cosmética. Tudo dá origem a um grau de intoxicação elevado do organismo, com a ocorrência de fadiga adrenal e outros desequilíbrios que acabam por manifestar-se mais tarde ou mais cedo. Uma boa nutrição é de extrema importância ao longo de toda a vida. O estado de saúde na fase da menopausa vai, de facto, depender também do comportamento alimentar que adotamos durante toda a vida e que nos permite um maior equilíbrio na fase da vida em que tantas mudanças hormonais ocorrem. No entanto, uma nutrição adequada a esta nova condição será essencial para garantir a prevenção de doenças, para minimizar a sintomatologia, melhorar a condição de saúde e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Importa referir que, entendendo a menopausa como uma fase do processo de envelhecimento, a nutrição deve ter em conta e atuar, de forma geral, no processo de envelhecimento do organismo, combatendo a sua inflamação crónica, a sua intoxicação e o stress oxidativo, prevenindo dessa forma o aparecimento de patologias e desequilíbrios graves. Os radicais livres participam no processo de envelhecimento, bem como podem originar o aparecimento de doenças se o corpo não tiver a capacidade de os controlar. A atividade das enzimas responsáveis pelo controle dos radicais livres diminui com a idade e há uma correlação inversa entre a concentração de superóxido de dismutase e a longevidade. Vários componentes da dieta, incluindo ácidos gordos poliinsaturados de cadeia longa, como os ômega 3, vitaminas antioxidantes como a E e a C, flavonoides, prebióticos e probióticos, glutamina e curcamina, têm potencial para modular a predisposição para condições inflamatórias crónicas e podem ter um papel relevante na terapêutica aplicada. Eles atuam com mecanismos de diminuição de mediadores inflamatórios, modulação da expressão genética, redução de produção de oxidantes prejudiciais e função de barreira intestinal, promovendo respostas anti-inflamatórias. Os nutrientes com potencial inflamatório por excelência sabemos que são o glúten, o açúcar refinado, as gorduras saturadas e trans, também alimentos processados pela quantidade de aditivos que contêm, com obviamente malefícios para o organismo. Há ainda a referir a exposição a que atualmente estamos sujeitos, não só por substâncias tóxicas, mas também por metais pesados, especialmente ao chumbo, mercúrio, alumínio. O caso do flúor, por exemplo, presente em percentagens elevadas na água corrente e nas pastas dentífricas, poderá originar o hipotiroidismo, por bloqueio da absorção do iodo, disfunção endócrina, fadiga crónica, artrite, perturbações gastrointestinais e distúrbios neuromusculares. Como protetores contra metais pesados, com características quelantes, temos o selênio, o zinco, magnésio, cálcio, vitamina C, ácido alfa-lipoico. Relativamente ao consumo de prebióticos e probióticos, a microbiota intestinal pode mudar com o avançar da idade. Com a deterioração das funções fisiológicas do corpo, existe uma diminuição das espécies benéficas de probióticos, como as bifidobactérias, enquanto as enterobactérias, consideradas maléficas, aumentam, o que proporciona a ocorrência de várias doenças, entre elas a doença intestinal inflamatória. A nutrição do hospedeiro influenciará diretamente a composição da microbiota, alterando a harmonia entre as espécies.
O consumo de hidratos de carbono, vegetais, frutas, cereais, integrais, influencia diretamente esta dinâmica, neste caso pelo conteúdo de fibras que contém. A ingestão de probióticos poderá contribuir, sim, para um equilíbrio da microbiota intestinal, para a manutenção do pH intestinal, otimização da função digestiva e absorção intestinal de nutrientes, síntese de vitaminas, como é o caso do complexo B, e modulação da função imunológica. Os probióticos estão disponíveis em formas variadas, produtos alimentares como leites fermentados e iogurtes, fermentados de cereais ou vegetais, ou em cápsulas contendo as bactérias de forma liofilizada. Quanto à ingestão de ácidos gordos polissaturados, que são ácidos carboxílicos que apresentam mais do que uma dupla ligação na sua cadeia carbónica, eles são indispensáveis à estrutura e função das membranas celulares e deles também depende toda a cadeia do processo inflamatório. O DHA, por exemplo, é crítico para as funções de receptores de membrana a diversas substâncias, como o estrogênio, a progesterona, a angiotensina, a insulina. Encontramos-los do grupo ômega 3 na carne do peixe, especialmente peixe gordo de águas frias. O óleo de peixe é benéfico porque diminui os níveis séricos de triglicéridos, aumenta o colesterol de alta densidade, HDL, diminui a agregação plaquetária e baixa a pressão arterial. Os ácidos gordos polissaturados apresentam uma ação antirradical livre devido à afinidade do elétron solitário com as suas duplas ligações. A vitamina B12, as principais indicações terapêuticas são o controle da homocisteína e do risco de doenças cardiovasculares, prevenção do cancro e de defeitos congénitos do sistema nervoso, prevenção do tratamento de doença senil, Alzheimer, tratamento de pressão. Os níveis altos da homocisteína aumentam o risco de doenças cardiovasculares e estes níveis são controlados pelo menos por 3 vitaminas, B6, B9 e B12. A vitamina B12 não é encontrada em alimentos vegetais, nem nas leveduras, apenas algumas bactérias a conseguem sintetizar, assim as principais fontes serão os produtos de origem animal, tal como a carne vermelha, de aves, peixe e crustáceos. A vitamina C é uma amina vital, hidrossolúvel. Ao contrário da maioria dos mamíferos, o ser humano não o produz, pelo que deverá ser ingerida, portanto, na dieta. A vitamina C é indispensável para a síntese de colagênio, componente estrutural de muitos tecidos, como a pele, tendões, ligamentos, ossos e vasos sanguíneos. É também um importante fator para a síntese de noradrenalina, neurotransmissor essencial para o correto funcionamento cerebral, afetando diretamente o estado do humor. É ainda necessária para a produção de L-carnitina, molécula essencial para o transporte dos ácidos gordos até às mitocôndrias. O ácido ascórbico da vitamina C está também envolvido na transformação do colesterol em ácidos biliares e a sua função mais popular é o poder antioxidante, protegendo as moléculas mais preciosas do corpo, tal como as proteínas, os lípidos, os hidratos de carbono. Como alimentos ricos em vitamina C, temos, por exemplo, frutas, legumes, kiwi, laranja, tangerina, goiaba, mamão, papaya, pimento e os brócolos. Para assegurar uma boa saúde óssea, o que será necessário? Os ossos compõem-se de uma espessa cobertura exterior e de uma forte malha interna preenchida por colagênio, cálcio e outros minerais. O cálcio é responsável por tornar os ossos duros e fortes. Depois da menopausa, os ossos perdem cálcio em quantidade superior àquele que pode ser depositado, o que pode resultar em fragilidade óssea e suscetibilidade de fraturas. Para além disso, como o estrogênio ajuda a absorção do cálcio dos alimentos, quando este está em baixa, começam a decair a absorção de cálcio. Embora a altura mais importante para garantir uma ingestão de cálcio seja, de facto, quando os ossos estão em crescimento, o cálcio é importante mesmo depois dos ossos terem parado de crescer, e particularmente nesta fase da menopausa. O consumo adequado de cálcio juntamente com a vitamina D, cuja fonte principal é o sol, é essencial para a prevenção do tratamento da osteoporose. A necessidade do organismo nem sempre é atingida apenas com uma alimentação rica em cálcio ou com a exposição solar. Muitas vezes é necessária a sua suplementação. O magnésio é necessário também para converter a vitamina D na sua forma ativa, que o organismo possa utilizar. Está envolvido juntamente com o cálcio numa série de processos químicos do organismo, sendo importante para a regeneração e manutenção da saúde osteoarticular. As boas fontes de magnésio são as nozes, as sementes de girassol e de sésamo, bananas, pinhões, castanha de caju e vegetais de folha verde escura, como os espinafres. A vitamina K também é referida
como ajudando o organismo a fazer uso do cálcio e melhorando a sua combinação. Couve lombarda, brócolis, espinafres são alguns alimentos ricos em cálcio. Para manter a saúde cardiovascular, como devemos proceder? A doença cardíaca é a causa número 1 de morte em mulheres com mais de 45 anos. Antes da menopausa, o estrogênio encoraja o organismo a produzir HDL, o chamado bom colesterol, que protege o bom funcionamento do coração. Quando os níveis de estrogênio começam a declinar, esta proteção diminui. Este facto poderá ser um dos fatores que contribuem para o aumento de risco de doença cardíaca, juntamente com hábitos de tabagismo, estilo de vida sedentário, hipertensão arterial, historial familiar de doença cardíaca, entre outros. Os alimentos ingeridos, nomeadamente as gorduras saturadas, animais e processadas, afetam não só os níveis de colesterol LDL, como a sua oxidação, fazendo com que este tenha maior adesão aos vasos sanguíneos. O colesterol HDL desempenha um papel vital no funcionamento de todas as células do organismo, sendo essencial para o fabrico de hormonas e de outros componentes importantes, como a bilis, essencial para a digestão. Para além disso, ajuda na remoção do colesterol LDL das artérias, que se vai acumulando e origina o estreitamento das artérias, a aterosclerose. Alimentos como o azeite, o abacate, os peixes gordos de água fria, como a sardinha, a cavalo e o salmão, ricos em gorduras boas, favorecem a saúde cardiovascular. Falando agora sobre alimentos fitoestrogénicos e também sobre superalimentos. Fitoestrogénios e superalimentos são aqueles que contêm na sua composição estrogénios de origem vegetal, como as isoflavonas, flavonas, mas também terpenoides, quercitinas, resveratrol e linguininas. É o caso das sementes de linhaça, de sésamo e de soja, e que poderão atuar de forma positiva na reposição dos níveis de estrogênio na fase da menopausa. Aqui a vantagem é que não existe perigo de sobredosagem, uma vez que o organismo apenas absorve o necessário, enquanto a toma de suplementos em doses excessivas pode trazer efeitos colaterais adversos. Os superalimentos são alimentos vegetais naturais que têm um perfil nutricional acima da média, podem ser utilizados para fornecer nutrientes individuais específicos, como a iodina das algas marinhas, por exemplo, ou misturado de modo a constituir um suplemento completo de nutrientes essenciais, incluindo minerais, vitaminas, oligoelementos e micronutrientes. Temos a espirulina, rica em beta-caroteno, precursor da vitamina A, selênio, que é um antioxidante, para o correto funcionamento da tireoide, e é rico em vitamina B12, é uma grande fonte de proteína também. A levedura nutricional contribui para a redução do colesterol, reforça o sistema imunitário, antioxidante, previne o envelhecimento precoce, é rica em vitaminas do complexo B, selênio, zinco, ferro e também proteína. A maca atua na regulação dos níveis de glicémia, é um adaptogénico, contribui para os níveis de reposição de níveis de energia, sistema hormonal, restaura a líbido. Os arames e frutos vermelhos atuam no reforço imunitário, são antioxidantes, contribuem para a eliminação de radicais livres, são antitumorais pelo ácido elágico, ajudam na regulação do nível de glicémia, na reposição dos níveis de energia e na restauração da visão. O alho é antimicrobiano, anti-inflamatório, antioxidante, atua no controle da hipertensão arterial, no colesterol e na aterosclerose. Os germinados, alfafa, brócolis, rábano, são alimentos vivos germinados com potencial enzimático e nutricional elevado. Proporcionam uma ingestão benéfica de vitaminas, sais minerais, fibras, essenciais para a manutenção da saúde. A naturopatia oferece várias possibilidades terapêuticas que permitem lidar com esta fase, atuando sempre numa perspectiva holística, individual e sem prejuízo algum para a saúde da pessoa. Pelo contrário, disponibilizam-se ferramentas para que o corpo encontre o equilíbrio e a saúde. A nutrição, a fitoterapia, a aromaterapia ou a homeopatia são ferramentas que podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto, de acordo com cada perfil de indivíduo e após realização de uma anamnese adequada e por um profissional qualificado. Espero que o tema tenha sido do vosso agrado, tenha suscitado interesse. Grata por assistirem. Até breve.